barreiras que eu não posso ultrapassar. Mas se estou fraco, me esconda em tuas asas, bem seguro. Me agasalhas com teu manto de temor. Me transportas como vento sobre o mar. Não me deixe sozinho, nem por um minuto, por favor. Não me deixe. A minha alma chora, grita, implora, não me deixe, Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Bendito seja teu nome. Aleluia. Oh, maravilhoso Deus. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Sem perder de tempo, abra sua Bíblia em Atos capítulo 13 e versículo 22. Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Avisar que nesse domingo teremos a Santa Ceia, comunicar que a aliança que a gente fez com o pastor Manuel e o irmão Nelson foi quebrada por parte deles, não por nós, do lucro que a gente está com o presbítero João nos ajudar. Glórias a Bem, Deus. está no lucro. Bem, Atos 13, a minha esposa está ali com o meu filhinho, hoje ele tomou a vacina, ele está bem chatinho devido à vacina. Se quiser se recolher, minha esposa, fica à vontade. Atos 13, versículo 22. Glória a Jesus. Amém? Amém. E quando este foi retirado, levantou-lhe com o rei a Davi, ao qual também deu testemunho e disse: de comigo achei a Davi, Cheia Davi, filho de Jessé, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, me dá sabedoria e entendimento sobre essa palavra, sobre as entrelinhas desse texto, para trazer uma palavra de orientação espiritual e de aconselhamento e de motivação para a tua igreja, Pai. Assim lhe peço em nome de Jesus. Amém. Tomai assento e dê uma linda salva de palmas à palavra de Deus. Irmãos, eu tive até um sonho essa noite com o rei Davi. Eu falei profeta, quase falei profeta, mas ele foi profeta. O Salmo 22 é profético. Tem ali vários salmos, dos 150 salmos, 73 salmos é de Davi. De 150, 73 de Davi, 2 de Salomão, 2 de Moisés, 12 dos filhos de Coré. E eu falei profeta, mas ele é profeta também. Amém? Irmãos, e eu quero estar falando para vocês sobre o rei Davi. E sobre a vida de Davi nós tiramos uma lição, e essa lição abrange os 40 anos de reinado de Davi em Judá e Israel. Os dois eventos aqui relatados pertencem ao meado do período do Reino Unido. Digo, Reino Unido. Nós estamos falando aí de uma época do ano 1000 a.C.
antes do nascimento de Cristo. A história de Davi, os salmos de Davi, a vida de Davi é relatada no ano 1000 antes do nascimento de Cristo. A biografia do rei Davi aparece no segundo livro do profeta Samuel, no primeiro livro de Crônicas. Muitos estudantes da Bíblia foram perplexos ao perceberem a aparente repetição das mesmas informações históricas nos dois livros da Bíblia. As crônicas constituem uma repetição da história dos judeus. Viu comigo? O livro de Crônicas, o primeiro e o segundo livro de Crônicas, constituem uma repetição da história dos judeus. Os livros de Samuel e Reis foram compilados enquanto os eventos históricos ali relatados estavam acontecendo. As crônicas, talvez a autoria de Esdras, diga comigo, o livro de Crônicas, a autoria de Esdras, foram compostas muito mais tarde à guisa da recordação para os judeus que voltaram do cativeiro. O autor das crônicas não salienta os pecados do povo e seus reis, antes enfoca os atos de justiça e o controle soberano da parte de Deus. Crônicas relata de preferência a história de Judá, fazendo apenas referência indireta às tribos rebeldes do norte, que é Israel. E eu vou estar trabalhando esse assunto essa noite, e como disse para vocês, essa noite o Espírito Santo me despertava para orar e me dava uma mensagem sobre o rei Davi, e o Senhor falava no meu coração que da mesma forma que o rei Saul perseguiu o rei Davi, porque o Espírito de Deus tinha se retirado de Saul, e o espírito mau da parte do Senhor agora estava sobre a vida de Saul. E quando a pessoa perde o Espírito Santo, ela perde a visão espiritual, ela perde a direção de Deus. O Senhor falava da mesma forma quando Davi deu ocasião à carne, quando cometeu adultério com Batseba, ele também se tornou-se um perseguidor. O perseguido se torna um perseguidor. Aí você me pergunta por quê, pastor? Por quê? Davi foi perseguido por Saul, foi perseguido pelo gigante, foi perseguido pelo urso, pelo leão. Esses foram os inimigos de Davi, e de todos esses inimigos, o Senhor Yahvé deu livramento ao rei Davi, sempre esteve com Davi. Mas agora Davi, no momento de paz, no momento de tranquilidade do seu reinado, e isso é o perigo na nossa vida espiritual, quando tudo está tranquilo, quando tudo está calmo, quando as águas estão baixas, a gente tende a relaxar. E Davi, tendo 7 princesas, 7 mulheres, mais, segundo alguns estudiosos, tendo mais 300 concubinas, mesmo assim, ele, quando vai andar no terraço do seu palácio, ele olha a Batseba, a palavra Batsheba, filha de Sete. Ele olha a Batseba e ele a deseja em seu coração. E a Bíblia vai nos dizer que ele a desejando em seu coração, não tinha WhatsApp nem Facebook, mas tinha chamados mensageiros, que estava ali perto do trono do rei, a serviço do rei, e ele pede que um daqueles mensageiros vá e pede para que Batseba suba até a sua presença. E quando Batseba sobe à sua presença, ele comete um ato de fornicação, um adultério com Batseba. E a Bíblia nos diz que após ele cometer esse adultério, o esposo de Batseba, Urias, ele volta da batalha dos Amonitas para a sua terra, para a sua nação, e Davi manda ele ir para casa e se deitar com a sua esposa para querer cobrir o pecado dele. Irmãos, e eu quero resumir aqui, para entrar onde eu quero entrar. E ali Davi, ele manda a própria sentença de morte pela mão do próprio Urias. E quando Urias chega para o general Joabe, ele dá aquela carta para Joabe, e Joabe lê a carta, e na carta está escrito que era para colocar Urias na frente de batalha, e que no calor da batalha o exército recuasse para que Urias fosse morto à flechada. Isso aconteceu.
um homem que teve grandes experiências com Deus, foi perseguido, agora ele é usado pelo inimigo, pelos desejos da carne, para tirar a vida do inocente. Mas todo pecado, irmãos, tem consequências, e trágicas consequências. Amém? Esse é o ponto da revelação que Deus me deu, que eu trouxe a vocês. Agora eu quero entrar na história de Davi, os anos de preparação. A Bíblia diz que Davi era homem segundo o coração de Deus. A lição, veja que interessante, a lição anterior nos mostra Deus escolhendo determinado homem, Davi. A palavra Davi significa amado. Diga comigo, Davi significa amado. Para uma missão especial. A presente lição focaliza o desenvolvimento da vida desse homem. O rei Davi é mencionado 58 vezes no Novo Testamento. Muitas vezes salientando o fato de ter sido ele um bom exemplo de homem, devoto, digno de incentivar os crentes. Por que ele é digno de incentivar os crentes? A vida dedicada de Davi exemplifica aquilo que Deus esperava encontrar na vida dos seus eleitos, na vida dos seus servos. Por isso que o texto de Atos 13, 22 diz: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Deus procura ainda nessa terra homens e mulheres que sejam segundo o seu coração. Por quê? Que sentido, pastor Andrade? No sentido de fazer a vontade de Deus. Porque muita gente, irmão, quer fazer a sua própria vontade, quer fazer aquilo que dá na telha, aquilo que dá na cabeça. Mas Deus procura homens e mulheres que sejam segundo o seu coração e que faça a sua vontade. Amém. O primeiro ato de obediência e submissão praticado por Davi, depois da morte de Saul, foi simplesmente esperar com paciência no Senhor. Por isso que ele escreve no Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Davi esperava a hora em que Deus iria exaltá-lo. Em vez de executar os seus próprios planos, que seriam violentos, para a obtenção do trono, como fizeram outros, os seus contemporâneos, um pastor resumiu esta valiosa verdade nas seguintes palavras. Diga comigo: a fé se nega a usar de subterfúgio para realizar a obra de Deus. Diga comigo: a fé se nega a usar de subterfúgio para realizar a obra de Deus. Muitos outros homens que tinham promessa de reinar ou que tentaram usurpar o trono de alguém que estava reinando, fizeram isso por meio da violência, por meio da guerra, por meio da espada, matando, pondo veneno na bebida do rei, levantando outro exército para destruir a vida do rei. Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser rei de Israel. Ele foi escolhido por Deus, porque Deus já tinha rejeitado Saul, mas ele não foi tomar o trono à força. Davi esperou com paciência no Senhor, porque a fé se nega a usar de subterfúgio para realizar a obra de Deus. O verdadeiro cristão, ele aguarda as promessas de Deus, sabendo que ele é fiel para cumprir as suas promessas. Aleluia! Glória a Deus! Eu pego outro passo interessante aqui, digo comigo: um mentiroso. Em 2º livro de Samuel, capítulo 1, ao partir para a guerra, o rei ou qualquer outro oficial ia acompanhado do escudeiro, que portava um enorme escudo do tamanho do corpo humano. Por causa da aparente negligência do seu escudeiro, Saul caiu ferido na batalha.
quando esse mesmo escudeiro recusou matá-lo, ao seu próprio pedido, o rei Saul se suicidou-se. Ele pediu para o seu escudeiro: já que você não me protegeu, fui ferida, flechada, pegue a minha espada e me mate. O seu escudeiro se recusou a matar o rei Saul. Ele pega a própria espada e comete um suicídio. E suicídio é um pecado terrível. Suicídio é um pecado imperdoável. Qualquer pessoa que comete suicídio vai para o inferno, porque a vida é um dom de Deus. E quando você tira a própria vida que Deus te deu como dom, como dádiva, você perde a sua salvação. Agora olha que interessante, Saul comete aquele suicídio. Aí, irmãos, um amalequita vindo da guerra e querendo ser agradável a Davi, por ser Saul seu inimigo, trouxe a coroa do rei morto, trouxe a coroa do rei Saul morto, e querendo fazer média com o rei Davi, e disse: olha, eu matei o rei Davi, eu matei o rei Saul. Ao ser interrogado por Davi, ele mentindo confessou que matara Saul a pedido deste. Davi acreditou nas palavras do amalequita, mas em vez de premiá-lo, sentenciou a morte por haver assassinado um ungido de Deus. Davi sabia perfeitamente que o assassino e a vingança não constituíam um método divino para a obtenção do trono. Diga comigo: Davi sabia perfeitamente que o assassinato, a vingança não constituíam métodos divinos para a obtenção do trono. No salmo que compôs em homenagem a Saul e a Jonatas, Davi revelou as boas qualidades do seu inimigo, ocultando todos os erros e falhas. Olha que lição interessante, irmãos. O amalequita pega a coroa do rei Saul, e não foi ele que matou Saul, porque Saul cometeu suicídio. O amalequita chega para Davi e disse assim: olha, eu matei o rei Saul, porque o rei Saul é teu inimigo, ele está atrapalhando de Deus colocar você como rei de Israel. E Davi falou: você fez isso, é? Ele estava mentindo para querer ter vantagem com o rei Davi. Você fez isso? Você tocou no ungido do Senhor? Irmãos, tem muita gente que não respeita a unção que Deus colocou sobre um homem de Deus. Tem muita gente que quer derrubar o outro para estar na posição do outro. Você não precisa derrubar ninguém para estar na posição de ninguém. O que é teu é teu. Aonde Deus te chamou, Ele vai te colocar. Não adianta as pessoas lutarem. No tempo certo, na hora certa, Deus vai cumprir aquilo que prometeu para a tua vida. Davi sabia perfeitamente que o assassinato e a vingança não constituíam métodos divinos para a obtenção do trono. No salmo que compôs em homenagem a Saul e a Jonatas, Davi revelou as boas qualidades do seu inimigo. Ei, revelar boas qualidades do seu inimigo, irmão. Quando alguém se levanta contra a gente, a primeira coisa que a gente faz é querer queimar aquela pessoa. Tinha um amigo meu, o evangelista Jair, ele dizia assim: olha, Jorge, dos meus amigos eu tiro até os defeitos, agora inimigo meu eu ponho mais ainda. Mas Davi não fazia assim não. Davi, ele tirava os defeitos dos seus inimigos. Muita gente que vem e fala pra gente assim: ô fulano, ô irmão, você sabia que fulano falou mal de você? Aí você fala assim: não, mas ele não vale nada mesmo, por isso que falou mal de mim. Às vezes a pessoa tenta queimar aquela pessoa pra gente, fala, dizendo que a pessoa falou da gente, e a gente entra no embalo e fala mais coisa ainda. Mas Davi não fez isso, irmãos. Eu aprendo com Davi. Seja Deus. Por que Davi era homem segundo o coração de Deus? Por que Davi era um homem acima da média? Por que até hoje é mencionado o nome de Davi? Por que diz que Jesus era da geração, da raiz de Davi e de Abraão? Ele tinha oportunidade
Primeiramente, quando a Amalequita diz que matou o rei Saul e trouxe a coroa para ele, rapaz, vou te dar uma posição de honra no meu reinado. Segundo, quando veio dizer para ele lá que matou, ele veio falar dos defeitos de Saul. Que Saul foi desobediente, que Saul matou os sacerdotes de Deus, que Saul já não viu o Espírito de Deus, que Saul foi consultar uma pilotisa, uma feiticeira. Ele veio falar de todos os defeitos de Saul. Ele defendeu Saul e falou das qualidades de Saul. Louvado seja Deus. Eita! Quanta gente que quando tem oportunidade para falar mal, ele entra no embalo e detona, irmão. Eu estou aprendendo uma coisa aqui, e quero que você aprenda também. Quando alguém vem falar mal, ainda que o cara seja teu inimigo, ainda que aquela mulher seja tua inimiga, aprenda uma coisa que Paulo disse, que a nossa luta não é contra a carne e sangue, não é contra o ser humano, mas é sim contra principados e potestades. Quando vem falar mal, fale bem daquela pessoa. Glória a Deus. Espírito Santo. Outra coisa que eu aprendo aqui, diga comigo, na guerra civil, 2 Samuel capítulo 2, versículo 3, Davi pediu orientação a Deus. Diga comigo, Davi pediu orientação a Deus e recebeu ordem de ir para Judá, onde reinou 7 anos e 6 meses. Esse foi um período de transição e de incerteza para aquela nação. Os filisteus controlavam ainda boa parte do norte de Israel e as demais tribos não estavam dispostas a aceitar Davi como seu rei. Este, porém, não agiu de maneira prepotente para se apossar do trono. Preferiu esperar pacientemente, submetendo-se a Deus. Glórias a Deus. Aleluia, Jesus. Eu me lembro uma vez que tinha um amigo meu, eu falei para ele, olha, tome cuidado com essa irmã aí, que se diz profetiza, que deita no chão, que sobe em cima de púlpito, não leva essa mulher na tua igreja, ela vai acabar com a tua igreja. Não, você está pedindo. A igreja dele tinha umas 40, 50 pessoas, o povo gostava de mim, eu dava aula toda segunda-feira lá ensinando eles. Eu falei, fica esperto, irmão, estou falando para o teu bem. Ele não deu crédito, irmão, a igreja fechou. Saiu até fugido lá do Esperança. Aí alguém falou para mim assim, por que o irmão agora não aproveita a queda dele para abrir um trabalho lá? Eu falei, não preciso forçar para Deus me dar o trono. Lembrei de Davi. Se Deus tiver que me dar um trono, se Deus tiver que me dar um ministério próspero, cheio de obreiros e obreiras, Ele me dará. Eu não preciso forçar nada, pastora Ademir, porque eu sei quem me prometeu foi Deus, e Ele é fiel para cumprir, sem usurpação, sem agir de má fé, sem agir de maracutaia, porque sei que quem prometeu é Deus, e Ele é fiel para cumprir. Seja Deus, aleluia. Aleluia. Agora olha que interessante, Davi como seu rei, contrariamente Isbosete, filho de Saul, e comigo, Isbosete, filho de Saul, diga, e Abner, comandante do exército de Saul, tentaram se apossar do trono de maneira violenta. O resultado foi uma guerra civil repleta de engano, traição, assassinatos. Abner passou para o lado de Davi e foi morto por Joabe, enquanto Isbosete foi assassinado por seus próprios guardas, que se aliaram a Davi. Apesar dessa situação tão dramática, o rei Davi permanecia calmo. Diga comigo, o rei Davi permanecia calmo, confiante no poder e na sabedoria e soberania de Deus. Diga comigo, confiante no poder, sabedoria, soberania de Deus. Você confia da mesma forma, irmão? Muitas das vezes, diante das adversidades, o que acontece? A gente murmura, a gente reclama,
a gente pensa em desistir, a gente acha que não foi chamado, a gente acha que as profecias que entregaram para a gente foi da carne, mas Davi, ele permanecia calmo, confiante no poder, na sabedoria e na soberania de Deus. Glória a Deus. Ele sabia que o homem que põe a sua fé em Deus não se avalia pela promoção indigna da sua própria causa. Veja bem o princípio anunciado pelo salmista rei Davi, no Salmo 25, verso número 21, que ele diz assim, preservem-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero. Recite comigo esse salmo, diga comigo, preserve-me a sinceridade, a retidão, porque em ti eu espero. Não precisava de falcatrua, não precisava de maracutaia, porque olha que interessante, preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti eu espero, Senhor. Irmão, quanta gente, se for fazer a aplicação dessa mensagem aqui, olha, dá muita coisa. Quanta gente que às vezes numa empresa é forçada a mentir, que numa empresa às vezes é forçada a roubar, que quantas às vezes assim situações que te levam a você a pecar, oportunidade de adulterar, oportunidade de roubar, oportunidade de mentir, e quanta gente que cede com as tentações, entristece o Espírito Santo, mas a Bíblia diz que Davi não fazia isso não, ele esperava confiante, com paciência, na sabedoria, na soberania e no poder de Deus, ele preservava-se na sinceridade e na retidão, porque ele esperava em Deus. Você está entendendo? Você está aprendendo com o Davi alguma coisa essa noite aqui? Aleluia. Louvado seja o Senhor. Ei, o que Deus te prometeu, Ele vai cumprir. Glórias a Deus. Eu creio. Olha que interessante, outra lição aprende com Davi. Davi, ungido rei de todo Israel. Diga comigo, Davi, ungido rei de todo Israel. Não pense que Samuel vai até a casa de Jessé, o belemita lá, passa os 7 irmãos de Davi, daí depois ele... Acabou os mancebos? Não, tem um lá no campo apacentando ovelha. Oi, tá, chama ele. Tá, Samuel unge Davi ali e ele já toma o lugar de Saul. Sai daí, Saul, agora eu que vou reinar. Não, irmão, levou um tempo, quase 13 anos. E comigo, 13 anos. 13 anos. Daí depois que Deus põe ele no trono, ele reina por 40 anos. Digo comigo, reina 40 anos. Oh, glória. Aleluia. Davi, ungido rei de todo Israel. Aos poucos, diga comigo, aos poucos, Deus ia exaltando Davi. Vamos parar aqui, irmão. Deus exalta de uma vez. Se exaltar de uma vez, você se arrebenta. Ninguém sabe lidar com a fama. Tem obreiro, se você fizer um elogio, se estraga ele. Você pregou bem, foi uma benção. Foi na cabeça e estragou. É ou não é, João? Tem pessoa que nunca teve nada, de repente Deus abençoa um pouquinho, fica diferente, não dá carona, fica metido, fica arrogante. E Deus sabe disso. A Bíblia diz aqui, aos poucos Deus ia exaltando Davi, preparando para reinar sobre todo o Israel. Se você quiser conferir, veja lá no primeiro livro de Crônicas, 11, versículo 9. Ia Davi crescendo, diga comigo, ia Davi crescendo em poder, cada vez mais, porque o Senhor dos exércitos era com ele. Você está entendendo, irmão? Às vezes você não entende. Pastor, mas ele tem tanta prova. 15 anos já só prova. Luta, por quê? E Deus conhece teu coração, crente. Não te colocou no patamar ainda melhor, Ele está te conhecendo, está te provando. Pastor, mas você acha que Deus faz isso? Só lê o Deuteronômio 18. Eu permiti que Israel tivesse 40 anos nesse deserto para conhecer o que estava no coração deles. E lá em Apocalipse diz que
que Jesus sonda as mentes, prova os corações, para dar a cada um segundo as suas obras. Deus te conhece, irmão. Eu não entendo. Até eu, às vezes, eu chego a essa conclusão. Eu não entendo, Senhor. Eu não entendo. Por que está passando isso? Por que tanta prova? Prova de lá, prova de cá. É Deus te provando. É Deus te provando na fornalha da aflição, para saber o que está no teu coração. E às vezes Ele permite uma vitória, às vezes 2 vitórias, uma conquista, daí uma luta, uma conquista e uma luta, para te forjar, para te preparar, para te colocar no lugar grande. E se não for aqui na terra, pastor, pelo menos a salvação Ele te dá. Se Ele não te deu nada aqui, pode ter certeza que Ele sondou teu coração e Ele sabia o porquê de tudo isso. Em determinado momento, Deus falou aos corações de alguns dos chefes dos israelitas. Diga comigo, Deus fala aos corações de alguns dos chefes dos israelitas. Irmão, quando Deus quer fazer um milagre, Ele fala no coração. Fala no coração ou não fala? Fala no coração, endurece o coração. De Faraó endureceu 10 vezes. Vou endurecer 10 vezes. Por quê? Para mostrar em Faraó todo o meu poder. Porque cada praga daquela, pastora Neemias, representava um deus egípcio. Você lê mais adiante lá, em Neemias, você vai ver. Cada praga daquela representava um deus egípcio. Aí Deus diz assim: eu mandei as 10 pragas sobre o Egito, eu endureci o coração de Faraó 10 vezes, para que ele soubesse que o poder é meu, que ele é barro e que eu sou oleiro, que eu mato, que eu dou a vida, que eu abato, que eu levanto, que eu exalto, que eu humilho, que eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Glórias a Deus. Aí aqui vai ser diferente. Aqui, em determinado momento, Deus falou os corações de alguns dos chefes dos israelitas, instruindo-lhes a coroarem o rei Davi. Irmão, quando Deus fala no coração, o homem não resiste. Se Deus tocar no coração de um empresário para abençoar essa igreja aqui, terminar toda essa construção aqui, ele não vai resistir. Se Deus colocar no coração de 10 líderes de igreja para se unir a esse ministério, abraçar a causa do Evangelho, pregar a Bíblia mesmo e fazer a obra de Deus, ninguém resiste. Se Deus falar no coração de um bilionário para te abençoar, te dar um carro novo, uma casa nova, te tirar lá do anonimato e te colocar no lugar de honra, ninguém resiste. Operando Deus, quem impedirá? Ele quebra o arco, corta a lança, lança o carro no fogo e diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aleluia, Jesus. Se ele falar para um defunto de 4 dias, cheirando mal, no estado de putrefação, como estava Lázaro, Lázaro vem para fora, nem a morte resiste, porque ele tem poder sobre a morte. Se ele falar para o diabo, Satanás toca em tudo que já tem, poupe-lhe a vida, até o diabo lhe obedece, porque ninguém resiste à voz de Deus, até o diabo recebe ordens de Deus. Aleluia. E quantas vezes você fica limitando o poder de Deus? Ah, Senhor, porque a minha família ainda não foi salva. Ah, Senhor, porque ainda não aconteceu. Não aconteceu porque Deus não quis, irmão. Não aconteceu porque não chegou a hora. Se chegasse a hora, chegasse o momento, teria acontecido. Porque Jó 42:2, Jó disse assim: bem eu sei que tudo podes, e que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Oh, aleluia! Bendito. Você está entendendo? Oh, glória a Deus! Aleluia, Jesus. Embora Davi tivesse a coroa real na sua cabeça, não foi ele o verdadeiro rei de Israel. Pastor, isso é um paradoxo. Sim, diga comigo, embora Davi tivesse a coroa real na sua cabeça, não foi ele o verdadeiro rei de Israel. Por quê? Deus mesmo pretendia governar Israel
por meio de Davi. Glórias a Deus. Homem que faria tudo o que ele desejasse. Por isso que Davi era homem segundo o coração de Deus. Eu ponho Davi, Samuel rebelde, desobediente. Eu mandei matar os amalequitas lá, o rei Agag. Ele poupou o melhor das ovelhas, poupou a vida do rei Agag. Ele não é obediente, eu quero gente obediente. Agora Davi, ele é homem segundo o meu coração. Se eu falar para ele, mata os filisteus, ele mata. Davi, vai para a esquerda, eu vou para a esquerda. Vai para a direita, eu vou para a direita. Davi era homem segundo o coração de Deus. E por isso que Davi tinha coroa sobre a cabeça. Mas quem reinava Israel era Deus por meio de Davi. E por isso que a nação de Israel, no período de 40 anos, foi próspera. Porque era Deus que governava por meio de Davi. Aleluia, glória a Deus. E quando Deus está numa igreja, irmão, oh glória! E o pastor é um pastor segundo o coração de Deus. O pastor pode até ter o cajado de apacentar, mas é Deus que pastoreia por meio do pastor. É Deus que ensina por meio do ensinador. É Deus que abençoa por meio do ministério. Eu quero que essa igreja seja governada pelo Deus Todo-Poderoso. Pode até ter o cajado na minha mão, mas é Deus que me governa, porque eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Bendito seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Oh glória! Outra coisa interessante aqui. Diga comigo, Deus não somente providenciou um novo rei para Israel, como também escolheu uma nova capital. Diga comigo, Jerusalém. Pelo poder de Deus, Davi conquistou essa cidade, que durante séculos permanecera invulnerável aos exércitos israelitas. Jerusalém viria a ser a cidade do nosso Deus, conforme o Salmo 48, verso 1. Glória a Deus. Sua situação bem central a tornar igualmente acessível a todo o povo supremo de Deus. O poder real de Davi foi confirmado por vitórias decisivas em batalhas contra os filisteus. Em uma dessas batalhas, 3 heróis israelitas romperam as fortalezas inimigas e trouxeram a Davi um pouco de água do poço de Belém. Em 2 Samuel 23:16, eles deram 3 jovens israelitas, soldados mais valentes de Davi, foram em campo inimigo, tiraram água, foram dar para o rei. Ele falou, não sou digno de tomar essa água. Outra coisa que eu aprendo aqui, sabe por que ele não era digno, irmão? Ele falou, esses homens arriscaram o próprio sangue, a própria vida para trazer água para mim, ainda que eu estou sedento de sede. Eu não sou digno. Eu não sou digno de tomar essa água. Derramou aquela água ali em Berseba e ofereceu a Deus um sacrifício e falou, isso aqui é como um holocausto ao Senhor, porque eu não sou digno de tomar essa água. Sabe o que significa isso, irmão? Você reconhecer as pessoas que dão a vida por você, seja no ministério, seja no meio da tua família. Reconheça quem está do teu lado, reconheça quem é por você, quem é contra você. Tem muita gente que não reconhece quem lhe ajuda. Tem gente ingrata, irmãos. Eu aprendo com Davi. Davi valorizava os seus soldados, Davi valorizava os seus homens. Em outra batalha, Deus se manifestou através de um barulho nas copas das amoreiras. Diga comigo, em outra batalha, Deus se manifestou através de um barulho nas copas das amoreiras, semelhante ao tropel de soldados em marcha. Deste modo, Deus assegurou aos israelitas o fato dele mesmo ir adiante deles em batalha. Diga comigo, Deus assegurou aos israelitas o fato de ele mesmo ir adiante dele em
batalha. Sabe o que eu aprendo aqui? Davi consultava Deus antes de tomar qualquer decisão. Davi, ele fez uma prova com Deus. Ó, se o Senhor for comigo, Senhor, então que haja um sinal. E Deus permitiu que a copa das amoreiras, semelhante ao tropel dos soldados em marcha, desse modo foi um sinal de Deus que Deus estava com Davi. Irmão, outra coisa, um líder, um rei, um pastor, um homem de Deus, tem que ter experiência com Deus. Tem que fazer prova com Deus. Quanta gente que faz as coisas, mas não faz prova com Deus. Faz as coisas na louca, que vem na cabeça, ele vai e faz, aí se arrebenta. Por que aconteceu isso? Porque não buscou a direção de Deus. Diga comigo, buscar sempre a direção de Deus. Eu vou terminar com esse texto aqui, de 2 Samuel, capítulo 5, versículo 24. E há de ser que ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, te apressarás. É o Senhor que a subiu, que saiu diante de ti. Digo comigo, é o Senhor. A palavra Senhor aqui no original é Yahvé. É o Senhor que saiu diante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Primeiro buscou a direção de Deus. Deus deu o sinal. Seguindo, Deus foi na frente de Davi e deu vitória para ele. Ei, se você buscar a direção de Deus, você não terá fracasso, você não terá derrota, porque Deus vai na tua frente e te faz vitorioso, te faz vitoriosa. Amém? Deus nos abençoe, se coloque em pé. Na próxima quarta-feira eu vou falar sobre os anos de vitória do rei Davi. Aleluia. Amém? Quem entendeu essa palavra aqui essa noite? Glória a Deus. Quem quer ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? Glórias a Deus. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, maravilhoso e glorioso Deus, fala melhor aos nossos corações, nos guarda, Senhor, de todo o mal, que possamos guardar essa palavra sobre a tábua do nosso coração. Que sejamos homens e mulheres segundo o teu coração, como foi o rei Davi, amado por Deus, que fazia tudo aquilo que o Senhor se agradava. Pai, assim te pedimos em nome de Jesus. Abra a mão assim, que a graça de Cristo Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Santo Espírito repouse sobre cada coração e quem crê diga amém. Amém. Sábado, o evangelista Hernandes, com a mocidade estará aqui, a irmã Ruth, o presbítero Geraldinho. Então venha adorar a Deus conosco em nome de Jesus. Glória a Amém. Deus. Amém, Jesus. Glória no Senhor. Amém.